Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Feliz demais por ter mais essa live com vocês. Hoje mais uma convidada muito importante para estar junto com nós nesse projeto. Então só tenho a agradecer a cada um que está chegando. Quem está curtindo aqui, quem chega curtindo, chega compartilhando. Vamos para mais uma live. Agradecer demais a todo mundo que está chegando aí. Não tem como não deixar de agradecer. Pessoal, vou passar para vocês aí alguns apoiadores que estão sempre nos ajudando para que o canal aconteça, que o Instagram esteja sempre mostrando o melhor para vocês. Tá? Não posso deixar de estar falando do Mamas Burger, restaurante aqui em Capão da Canoa, onde é um lugar, eu tenho assim um carinho muito grande, é inclusivo, garanto para vocês, levo meu filho há mais de 9 anos lá, não tenho que me queixar, reclamar, eles têm um carinho muito grande, então não deixe de conhecer Mamas Burger aqui em Capão da Canoa. Também não podia deixar de estar falando de Eu Patron Barbershop, tá? É o primeiro espaço inclusivo para autista, tá? Atendimento humanizado, um atendimento para o autista. Tem um espaço ali onde as mães vão se sentir muito bem com seu filho. Eu Patron Barbershop em Imbé, litoral aqui do Rio Grande do Sul, próximo onde é o meu canal, é onde eu faço minhas lives. Tem um carinho muito grande com o Thiago, que é lá na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Superbom, em Imbé. Também não poderia estar deixando de falar da Clínica Anato, né? Núcleo Anato, terapia ocupacional em Tramandaí. Siga as redes sociais, Instagram, que vocês já vão estar conhecendo e também, se quiser ter um atendimento especial com seu filho, ter um acompanhamento muito bom, é só entrar em contato com a Anato. Também, psicopedagoga Karen Melissa, siga o Instagram aí também, quem precisar de uma psicopedagoga pode entrar em contato também ali no Instagram e seguir, e com certeza vocês vão ter um excelente profissional também. Não poderia estar deixando de falar também dos meus amigos aí, tatuadores aí, quem quer fazer uma tatuagem. Bruno Costa Tatu, em Atlântida Sul. Só seguir o Instagram aí, Bruno Costa. E também Regis Tatu. Regis é aqui em Capão da Canoa. Também é um cara sensacional, só seguir as redes sociais. Não poderia estar deixando de falar também dos meus amigos aí, pessoal aí que tem um canal no YouTube, Dark Nauta e Wagner Bike Trip. São canais aí com diversão, com conteúdos importantes também. Pessoal, queria agradecer demais a todos que estão chegando. Peço que curtem e compartilhem. Divulguem nas suas redes sociais, tá? Quem quiser acompanhar aí, Bate-Papo _com, que é o meu canal aqui, meu Instagram. E também tem meu canal no YouTube, que é Bate-Papo com Guilherme Silva, falando de inclusão. Pessoal, vamos chamar essa convidada aí para estar falando um pouco da história dela aí, que é bem importante. E vamos interagir mais uma vez com uma live aí. Não posso deixar de agradecer a cada um que está chegando. Vamos procurar essa convidada aí, para a gente estar conversando com ela agora, nesse momento aqui. Vamos fazer o... Passar para vocês, tá, que as minhas lives, elas ficam salvas, tá, no Instagram, e também elas são passadas para o meu canal no YouTube. Oi. Vamos, Rochelle, Oi. tu tá me vendo? Não. Tu tá me vendo? Não? Não. Tá, eu também não tô te vendo. Faz o seguinte. Oi. Sai, que daí eu tento te convidar para ver se é. Porque às vezes o Instagram faz isso. Tá bom. Vamos organizar aqui. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu só vou precisar saber depois, caso acontecer, tá, de eu fazer o convite para Rochelle de novo, a convidada, tá? E ela não aparecer e ela não me ver, tá? A gente não se vê. Eu só vou precisar saber se vocês vão dar um ok, se vocês estão vindo, se estão vendo nós dois, tá? Eu vou buscar convidar ela novamente aqui. Aí a gente faz o... Vamos buscar... Vou tentar buscar aqui, gente. Vamos ver se aparece aqui. É certo que agora não apareceu. Rochelle, se tu tiver na live aqui, tu faz o convite, por gentileza, que eu não consegui te achar aqui. Vamos ver se ela tá na live aqui. Ó, apareceu de novo aqui.
que tá dando tudo certo no convite aqui, gente. Se ela não aparecer, eu só preciso que vocês confirmem se tá vendo nós dois, tá? Ah, Oi. agora apareceu. Tá me vendo? Não. Tá. Eu tô te vendo. Isso acontece, tá? Não é no meu Tudo bem. Instagram, pode ser até no teu, um dia tu fizer uma live com alguém e acontecer isso, tá? Isso Não, acontece. já aconteceu comigo Então também. tu já sabe o que o Instagram faz com a gente, tá? Então é bem isso aí. Shelly, primeiro de tudo, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá? A gente sabe que tudo tem o seu tempo, tem organizar agenda, tudo para conseguir tirar um minutinho para falar um pouco da tua história, que ela é bem importante para muitas famílias também. Então, eu queria te agradecer primeiramente. Depois, agora, peço que tu te apresente, né? Que eu estou falando teu nome, mas te apresente para depois eu te fazer uma pergunta bem importante que vai ser bem pontual para a live. Tá. Eu sou Rochelle Zago, sou mãe atípica do Caetano e o Caio, sou autista, como eles, neurodivergente, e atualmente eu dirijo e produzo o programa Saúde Mais na TVE, que é a TV pública do Rio Grande do Sul. A gente mora em Porto Alegre e estou muito feliz pelo convite de estar aqui nessa live com o Guilherme. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Rochelle. Rochelle, vamos então fazer uma... Como é que eu vou te dizer assim, né, nessa live aqui, assim? Conta um pouquinho da tua história, primeiramente, assim, como mãe, eu digo assim, pessoa em si, né, daí mãe, e essa tua questão de ter os filhos autistas, se tu já era autista antes de ter os filhos, foi depois. Conta para nós um pouco da tua história. Bom, eu só fui descobrir o meu diagnóstico depois que eu descobri o diagnóstico dos meus dois filhos. O Caetano hoje tem 9 anos e o Caio logo vai fazer 8. Ambos, a gente fechou o diagnóstico ali por volta dos 6 anos, tá? Mas o Caetano, que é o mais velho, eu peregrinei dos 2 anos até os 6, até realmente fechar os critérios diagnósticos para o autismo, assim como também TDAH e altas habilidades. Foi difícil, porque o primeiro sinal que o Caetano teve foi um atraso de fala na comunicação, né? Seguido disso, ele teve epilepsia, e a gente começou também, paralelo a tudo isso, uma investigação genética. E a primeira coisa que a gente descobriu foi o TDAH, porque o comportamento na escola já vinha dando sinais, né? Mas mesmo assim, num primeiro momento, o TDAH chegou com 5 anos, tá? E o autismo não fechava ainda. E aí, com 6 anos, a gente conseguiu, então, fechar o diagnóstico para autismo. E com 7 anos, a gente refez uma nova avaliação neuropsicológica e apareceu altas habilidades, o que pode ter um mascarado o outro no processo, então é difícil identificar. E não foi uma jornada fácil, principalmente ali quando ele não verbalizava mais aos 2 anos, eu entrei num sofrimento, assim, foi muito estressante, foi desgastante, e quase um ano e pouquinho ele voltou a verbalizar algumas palavras e seguimos com fonoaudiologia. Então, ele começa, aos poucos, recuperar e a se comunicar, né, com algumas ecolalias, algumas trocas, mas a gente seguiu com a terapia. Na sequência, eu também tive o meu segundo filho com diagnóstico de epilepsia, um pouco depois do Caetano. O Caetano foi 2 e pouco e o Caio a gente foi perceber lá por 4 e pouco. Com epilepsia tratamos, mas nunca imaginei que ele pudesse também ser autista e, consequentemente, com altas habilidades. Foi preciso fazer uma avaliação neuropsicológica com ele, para minha surpresa, ele também estava dentro do espectro autista. E aí seguimos a jornada, fazendo as terapias indicadas, que no caso eu confiei muito e acredito muito em todas, mas em especial a ABA,
porque eu vi acontecer uma diferença muito grande no processo deles, de conseguir se comunicar melhor, de certa forma interagir, embora ainda a gente está em alguns processos, né? A gente não consegue tudo ao mesmo tempo, é um passinho de cada vez. O Caio me surpreendeu porque era muito difícil ele buscar o outro, principalmente na escola, né? E ontem eu recebi um relato que ele buscou o outro, né? Buscou o outro e interagiu, brincou do jeitinho dele, se permitiu, e eu acredito muito num processo todo terapêutico, né? A gente está passando agora por um momento que está bem difícil com o Caetano de novo, né? Eu recebi essa semana aquilo que nenhuma mãe atípica quer receber, que é o resultado de um exame que não se espera mais, que tu acha que virou a página e de repente está ali de volta. Que ele está em sofrimento, está passando por um momento bem difícil, um quadro muito ansioso. A gente vai seguir com a medicação, a gente vai dar todo o suporte para ele, já buscando apoio na escola, com os terapeutas. E eu tô aqui hoje num momento assim que eu tô muito triste pelo meu filho, sabe? Porque a dor que tu vê o teu filho passar é uma dor que a gente sente, né? Paralelo a tudo isso que está acontecendo, no ano passado eu descobri meu diagnóstico, né, de autista, com TDAH e altas habilidades também. E eu confesso que foi mais fácil de me aceitar e me entender, desde a minha infância, minha adolescência até aqui. Acredito que eu tenho muita coisa para entender ainda e aprender sobre mim nesse processo todo, mas o autismo é muito difícil, porque num momento você conquista uma habilidade, você avança, e dali um pouco a gente não sabe se aquilo vai permanecer ou não, o que que vai acontecer. Mas eu sempre tive muita esperança, sabe? Eu acredito que é possível a gente, um dia de cada vez, um passo de cada vez, conseguir ajudar os nossos filhos, né? E nos ajudar também. Quando eu vejo o Caetano em sofrimento, como ele está nesse processo agora, eu me encontrei muito com a Rochelle da infância, criança, e em alguns momentos a Rochelle pré-aborrecente, né? A Rochelle entrando ali numa pré-aborrecência, nos comportamentos que estão vindo, né? E dá uma dor muito grande, sabe? Dá uma dor muito grande tu se encontrar contigo mesma lá atrás e saber que tu poderia talvez ter tido todo um suporte para passar por tudo aquilo e tu não teve. Então, assim, acredito que a minha trajetória, embora eu tivesse tido muitos apoios da minha família, de pessoas que passaram pela minha vida, pelo meu caminho, eu não tive aquele suporte ideal, né? Não foi aquilo que hoje eu consigo dar para o meu filho, graças a Deus, o Caetano e para o Caio, e que eu espero que tudo isso que a gente vem fazendo hoje faça uma grande diferença no amanhã deles. No dia de amanhã, sabe? Amanhã é sábado, que amanhã já seja uma diferença, na segunda, no ano que vem, na adolescência, na vida adulta, e que eles possam se sentir mais acolhidos e mais confortáveis, sem ter que acharem que eles estão sozinhos nessa estrada. Porque eu sempre me senti muito inadequada, muito sozinha, sem entender o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, e não saber aonde buscar apoio, e não saber como explicar o que estava acontecendo, porque nem eu sabia. E
A gente não pode, eu digo que somos filhos dos diagnósticos tardios, né? A gente não pode culpar o nosso pai ou a nossa mãe lá atrás por isso, porque vivendo lá no interior, né, não se tinha a informação que se tem hoje, não se tinha essa possibilidade de discussões, como a gente está tendo esse espaço agora para falar abertamente. Então, se tratava o que era possível tratar. Eu tive epilepsia da infância também. O meu pai e a minha mãe sempre foram pessoas que correram atrás, buscando apoio médico, de toda forma, para mim, para o meu irmão, e eu sou muito grata a eles por tudo que eles puderam fazer por mim, sem saber que eles estavam fazendo. O meu pai era uma pessoa que eu nunca me esqueço, que a gente ia em algumas festas, e eu tinha uma dificuldade muito grande para chegar e brincar com outras crianças, naquele ambiente, naquele lugar. E eu lembro do meu pai fazendo uma mediação para me aproximar, não sei se o meu irmão estava junto, enfim, para me aproximar de outras crianças, meninas naquele lugar e iniciar uma brincadeira. Ou seja, o meu pai acho que fazia aba, né? Era um AT sem saber que era AT. E eu vi ele fazer muito disso. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade, às vezes, para dizer coisas que eu precisava na escola. E eu lembro que volta e meia, a minha mãe estava lá, o meu pai estava lá, porque, enfim, eles devem ter passado por alguns processos parecidos com esse, mas eles já eram adultos. Então, eles falavam por mim. Mas eu nunca consegui entender muito as minhas emoções. Foram sempre um problema, né? O porquê que aquilo acontecia, sendo que tinha dado tudo certo. Por que eu preferia, algumas vezes, me esconder atrás da escola para fazer um lanche e ficar quieta e sozinha, do que estar com outras crianças? Por que eu tinha essas preferências? Por que eu colecionava coisas assim que pareciam tão estranhas naquela minha infância, naquele meu momento? E eu não tinha uma explicação, né? Olhando para trás, naquele momento eu nem ia buscar uma explicação para isso. Mas hoje, olhando para trás, a gente tem uma explicação. E essa explicação se chama autismo. Ninguém quer ser autista. Ninguém quer estar dentro do espectro. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas descobrir tardiamente, como foi o meu caso, me possibilitou muito, pelo menos, entender algumas coisas que aconteceram na minha vida. E que hoje, talvez, eu possa me perdoar, acolher a criança que eu fui, que não é fácil, e me permitir dizer, eu posso ir até aqui, daqui eu não consigo mais. Porque antes parecia que eu tinha que dar conta, e eu não tenho que dar conta. Eu tenho que fazer aquilo que é possível ser feito. Então, é um processo dolorido também, quando se descobre e quando a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Mas com o apoio terapêutico que eu tenho, eu acredito que eu estou no caminho e espero que as coisas sempre vão melhorando um dia de cada vez, um dia após o outro. É por isso que eu vejo, sabe, Rochelle, assim, até tu explicando, que eu até tenho essa pergunta para ti. Como é que tu consegue? Porque assim, ó, teus filhos, os dois, tu, e tem toda aquela questão familiar, família, e tu tira a força da onde? Eu sou pai atípico, tá? Eu tenho uma resposta para mim, claro. Mas cada caso é um caso. Mas vendo todo esse teu relato, e claro, assim, é importante. Eu vejo que tu
falou a questão de ninguém quer estar no autismo, né? Isso é uma coisa... porque a gente vê falar muita coisa que, infelizmente, as pessoas têm informação. Porque ninguém quer estar. Eu tenho um autista severo, nível 3 de suporte, não verbal, que vendo a história dele comigo, eu nunca imaginei que eu sairia de dentro de casa. Dentro de casa. Ele tem 17 anos agora. Eu posso ir na rua com ele. Eu posso sair para almoçar. Eu posso ir passear, eu posso. Só que mesmo assim, às vezes não é daquele jeito que a gente quer mesmo. E por dentro a gente está todo remoído, todo quebrado, mas a gente foi lá na rua, a gente saiu, a gente foi na praia. E muitas pessoas não sabem aqui o rostinho que tá rindo, a mãe aí que tá volta e meia fazendo todas as correrias, tá, parece que outra, pô, mas nem parece que tem alguma coisa. Não, mas por dentro a gente não... É difícil, eu falo assim, que a gente esteja em paz, assim, tudo tranquilo por dentro. É difícil. A gente consegue lidar. Eu digo da minha parte, mas graças a Deus eu tenho comigo, né? Deus colocou meu filho na minha vida ali para me aprender muita coisa. E eu sempre digo, eu não ensino mesmo, eu aprendo. Então a gente tá aí para passar e entender um pouco. Mas eu queria entender como é que tu consegue lidar assim mesmo, porque eu de verdade, sabe, tem muitas coisas que acontecem que a gente vê assim, ser um filho autista, por exemplo, é difícil. Dois, pô, mais a gente em si, né? Eu vejo no teu, tu não tá vendo, claro, não vendo, mas a gente tá se comunicando, no teu olhar que quem conhece um pai atípico, mesmo uma mãe, tá difícil. Mas a gente sabe que hoje tá difícil. Mas amanhã, quem sabe? Amanhã já tá um pouquinho melhor, que a gente não, claro, eu não penso lá no futuro, né? Óbvio. Eu penso hoje, amanhã eu vou lidando como é que eu vou lidar. Mas me passa um pouquinho aí no teu limite, claro, né? Não vou te expor a fala, porque fala o que tu tá sentindo, essa questão de como lidar com toda essa situação, além de ter os teus dois filhos, ainda tu também. O autismo não é leve para ninguém, independente do nível de suporte. Não é fácil, mas eu acho que eu tenho uma coisa que vem do meu pai, sabe, da minha mãe, que é assim, tá difícil num dia, a gente levanta, vira a página e vai adiante, sabe? E eu acredito muito no Papai do Céu, né? Eu tenho muita fé que hoje não tá bom, mas amanhã vai ficar. Assim como a gente entrou nessa situação que ninguém esperava, eu sei que ela não vai durar para sempre. Eu sei que tudo tem um começo, meio e fim. Que não há dor que possa durar tanto tempo. Pelo menos eu acredito que a gente veio para cá, independente da luta que a gente tiver, a gente ser feliz também, porque não seria tão justo estar aqui. Se hoje tu consegue sair com o teu filho nível 3 na rua, nossa, que vitória! Não é bem como tu gostaria, mas é aquilo que Deus permitiu que fosse possível. E a gente só tem que agradecer todos os dias. Eu cansei de ficar sentada no banco da escola para dar suporte para o Caetano, porque a gente chegou numa escola que nos acolheu, embora conteudista, nos abriu a porta e disse: venham. E mesmo a escola engateando na inclusão e nós também começando junto com a escola, que era uma unidade nova, eu fiquei lá o máximo que eu pude, mas eu tinha certeza que ele ia conseguir ficar na sala de aula, eu tinha certeza que ele ia conseguir se alfabetizar, nem que demorasse, mas eu tinha certeza que o meu filho ia conseguir, porque ele tinha essa força dentro dele também. Agora, tendo dois, quando eu descobri o segundo,
eu não esperava, porque para mim ele era típico. Eu estava recém chegando na vida típica e descobrindo o autismo, então para mim foi um baque também. E quando veio o meu, também passei por um processo de luto, um processo de aceitação que foi difícil, mas chegou uma hora que eu pensei, se eu não abraçar isso que eu sou, quem vai abraçar? E o que aconteceu é que não tinha como eu não ser, né? Tava tudo ali. E não é fácil. E tem muitos momentos que tem as desregulações, eu não aguento isso, eu não posso com isso, eu só vou até ali, aí são 3, né? Eu tenho as minhas questões, eles têm as deles, e aí o que eu faço quando tá passando do meu limite? Eu penso assim, eu sou adulta e eu já tenho uma estrada, mas foi graças aos meus filhos que eu pude me enxergar hoje. Então, eu já tenho uma experiência de conseguir passar um pouco mais esse limite, porque eu já vivi isso há muito tempo. Então, é possível que eu aguente um barulho a mais, que eu aguente uma luz branca forte a mais, simplesmente porque para eles, talvez, essas 2 situações não tenham tanta interferência quanto outras, mas eles estão lá num ambiente que eles estão felizes. Então, eu sou a mãe, eu sou o suporte, e nesse momento eu esqueço que eu sou autista. Para poder dar a oportunidade para eles, né, de viver aquele momento. Porque eu não sei se isso se repete depois ou não, mas é isso que eu procuro fazer. Porque eu não consigo desistir. Eu não sou uma mãe que vai dormir na parada de ônibus. O problema apareceu, a primeira coisa é, bem prática. A gente parte da onde, doutora? É a primeira pergunta que eu me faço, como se eu estivesse já conversando com a médica, a neuro, enfim. Da onde a gente parte? O que a gente faz? Levando em consideração que esse filho X tem essa questão, e esse filho Y tem essa questão. A gente vai ir adiante, mas assim, já está em sofrimento, eu só não quero que vire mais sofrimento, entendeu? Essa é a única jogada. E não é fácil. Porque quando tu recebe o resultado de um exame que tu não espera mais pro teu filho, é como se tivesse dado um soco no teu estômago. É como se lá atrás, em algum momento, faltou alguma coisa que eu não enxerguei, ninguém enxergou, mas eu também penso que as pessoas são humanas e nem todas vão dar conta de tudo, e há momentos em que algumas vão errar. Eu vou errar. Todas as pessoas são suscetíveis de erro. A questão é aprender com isso tudo para que não se repita mais. Pelo menos é isso que eu acho. Daí a gente Então vê foi claro. mais clara que isso é impossível. Que a gente vê o teu relato, sabe? É que eu sempre digo, né? 17 anos de caminhada do meu filho, tem 14 do autismo, né? Que eu descobri com 3. Tanta coisa a gente fala, cada caso é um caso, né? Mas a gente passa por tanta coisa parecida porque é sempre os altos e baixos. Daqui a pouco ele tá bem, daqui a pouco aquilo que tu nem vai acontecer, volta tudo de novo. Como é que tu vai organizar? Aí é medicação, é terapia, a medicação funcionou até um certo ponto, daqui a pouco troca o remédio. Será que o remédio vai funcionar? Aí aquela preocupação de mãe. Eu, ano passado, tive a experiência dolorida de pai também, aquelas coisas que a gente acontece. Meu filho veio a convulsionar a primeira vez, uma só, graças a Deus, tá medicado, foi só aquela vez. Mas a gente, depois que acontece,
a gente fica sempre preocupado, porque pode vir a acontecer. Então, aquela coisa que a gente sempre fica... A gente nunca tá... Eu sempre falo assim, a gente nunca tá em sossego, assim, não, agora tá tudo tranquilo. Não, tu sempre tem... Ou presente, vai acontecer alguma coisa. Ou quando tu... meu, assim, por ele não ser verbal, eu sempre falo coisas, as pessoas sempre questionam a gente, me questionam. Tu pensa algum dia que teu filho vai falar? Eu desde quando ele não faz, na realidade, desde os 3 anos, ele fala muito pouquinho até hoje. Eu nunca tive isso comigo, sabe? Ai, será que um dia ele vai falar? Nossa, fala, pai, te amo. Eu tenho mais velho ali, fala também, não tem autismo, não tem nada. Mas, pai, eu te amo. Todas aquelas falas que a gente vê as outras famílias, os outros falarem. Se dizer que não me dói às vezes, tem momentos que sim. Não vou dizer que não, você até me emociona um pouco também. Só que o olhar do meu filho, o jeito que ele se conecta comigo, eu às vezes falo assim, pode ser que me julguem errado, sabe? De repente, para mim, não precisa nem falar. O comunicar dele comigo, mas claro, a gente se preocupa, poxa, no futuro, eu sei na minha vida, eu tô com 40 anos, ele vai depender de mim a vida toda e de quem tiver na volta. Mas quem sabe um dia evolui, quem sabe? Mas como é lidado um dia após o outro, eu sei que ele vai precisar de mim a vida toda. E aí são aquelas preocupações com quem vai ficar se eu não estiver aqui, o como vai acontecer, será que... Eu digo de verdade, eu tinha eu nunca lidava muito com, assim, pensava muito nisso. De um tempo para cá, por eu pensar muito assim no futuro, por isso que eu digo, eu não posso pensar muito assim. Eu digo que o meu desgaste por estar sempre com meu filho, ajudando as pessoas, tentando ajudar, me envolvendo mesmo, assim, que aquela família precisa de alguma coisa, um autista, não é só por live aqui, mas qualquer situação, tu sabe, Rochelle, porque tu também ajuda muita gente também, não é só nesse nosso dia a dia, assim, é fora também. Eu tenho como um pai que, como todo pai na realidade, né, tá em tratamento por alguma situação. Eu tô tratando a minha depressão aí. Graças a Deus, a gente fala assim que tô sorridente, tô feliz, tô lidando, tô no meu dia a dia, sim, mas é aquela coisa que a gente não pode baixar a peteca, porque eu sempre digo, tem alguém que tá precisando de ti. Não é só a questão do meu filho, principalmente ele, meu filho autista, tá precisando de mim. Mas a gente tem uma família que precisa da gente, e a gente tem muita gente que precisa da gente, só que eu cheguei a um ponto de entender, muita gente puxando a orelha, meus amigos, assim, eu tenho que entender que eu preciso. Eu estava precisando, eu ajudo muita pessoa, a gente ajuda muito, mas eu precisava me ajudar. Só que eu não estava enxergando que eu precisava me ajudar. Então isso afeta a família, afeta meu filho. É difícil, sabe? E quando a gente fala de família típica, o suporte para a família, esse pai e mãe, é muito pouco. Porque o pai e a mãe busca para quem? Busca para os filhos. E eu falo, infelizmente a gente fala em poder público, gestão, ninguém enxerga esse lado, de entender que tem que ajudar a família. Não tem suporte, a gente sai para buscar terapia para os filhos, se tu não tiver um pouquinho mais de condições, a gente sabe que não tem muito pouco. É muito difícil. E eu sempre falo, autista não pode esperar, tem muita coisa, às vezes até pode ser que tenha, mas tem o burocrático, papel, assina ali, busca aqui, vai, gente, será que não dá para dar esse atendimento para essa família ali, enquanto vai buscando a papelada para deixar para organizar? Mas não pode. Aí esse meio tempo já desorganiza. Muita família até desiste, sabe? Eu sempre falo, eu conheço muita gente assim, que vai buscar as terapias e nega, e nega, e nega, e nega 2, 3 vezes. Não vou mais. E aí, como fica? É muito difícil a luta das famílias que não são do privilégio, né? De conseguir as terapias, que é uma luta no SUS, é uma luta com o plano de saúde, é uma luta com a escola, é muito difícil. É um sofrimento triplicado de quem talvez tenha um acesso mais tranquilo, né? E também às vezes não é tranquilo. Mas a gente vê tantas ações aí, né, da inclusiva,
de outras ONGs aí que tentam amenizar essas disparidades sociais que a gente vive, né? Infelizmente, e que as políticas públicas não dão conta ou não funcionam como deveriam funcionar, né? De fato, para cobrir toda essa situação que os pais, as mães atípicas, os autistas passam, de ter acesso às terapias de forma digna, de não ver atraso para que elas comecem, né? De que essas mães e esses pais tenham suporte em saúde mental para poder acompanhar isso, para poder ser o apoio desse filho nesse processo todo. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? No dia a dia não é bem assim. Então, assim, tem leis, são direitos, e aí na hora do vamos fazer valer, porque é um direito, não é um presente que eu estou pedindo, na prática, tu tem que judicializar. Tu tem que fazer valer um direito por lei para autista, mas tu tem que judicializar. E olha lá se tu vai ganhar ou não. Então, assim, às vezes como eu me pergunto, mas por que criam tantas leis se na prática, no dia a dia, de fato, não funcionam? Porque tu tem que recorrer igual à justiça para fazer elas valer. Porque deveria ser assim, a lei diz isso, ok, vamos acolher, vamos tentar fazer acontecer, né? O direito à vaga na escola, o direito a um monitor, a terapia para começar ainda na janela de oportunidades, da poda neural, nos primeiros anos da infância, que é a melhor abordagem. Mas aí tu não consegue. Eu me coloco muito no lugar dessas famílias, sabe? Graças a Deus, com 2 filhos autistas, a gente ainda está conseguindo, de um jeito aqui, um jeito ali, proporcionar que eles tenham pelo menos o mínimo, né, para ir adiante. E é uma luta diária, porque tu quer ver o teu filho se envolver, tu quer ver ele conquistar habilidades que ele não tem, ou aquelas que são possíveis conquistar, porque talvez nem todas aquelas que a gente sonha vão ser possível acontecer, mas a gente sempre vai querer o melhor, né? Eu não acredito que vá ter alguém que vai querer o pior, né? Então a gente sempre vai querer o melhor para os nossos filhos. E a gente vai abrir mão da gente. Porque eles são os meus tesouros, sabe? Eles são o meu tudo, assim, né? Eu sempre quis ser mãe, foi muito difícil. Eu passei por uma endometriose que me tirou a paz por 3 anos. E nisso o Caetano veio, logo depois veio o Caio de presente. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz pelos meus filhos. Como eu digo, eu paro o mundo por eles, sabe? Eu paro o mundo por eles. Eu vou fazer tudo que eu puder, enquanto eu viver, pelos 2. Isso não tem discussão, não tem nada que vá me fazer mudar de ideia. Eles são o meu propósito, eles são a minha espiritualidade, sabe? Eu acordo todo dia e tudo que eu faço é por eles. E quando eu pensei num programa de televisão, eu tinha no primeiro momento pensado um projeto para abordar só neurodiversidades, e lá pelas tantas eu pensei assim, mas além dos autistas e neurodivergentes de um modo geral, e síndromes raras que são invisíveis, a gente tem outras invisibilidades nesse país. Então esse programa pode ser espaço para informação, conscientização e inclusão dessas invisibilidades, dessas pessoas que vivem à margem, ou que muitas vezes não têm as oportunidades que alguns têm para conseguir vencer um câncer, uma diabetes, e todos esses são invisíveis também. Então, a proposta do Saúde Mais foi essa: abraçar as invisibilidades, abraçar os invisíveis, né?
E aí, então, ele nasceu em maio do ano passado e daqui a um pouquinho está completando um ano, né? Passamos pelas enchentes, eu abordo desde as neurodivergências, quando possível, e também dou espaço para outras questões da saúde, no geral, né? Então, é um espaço dentro de uma televisão pública, né? Que aprofunda mais seus conteúdos, né? E, e consegue dar mais espaço para falar dessas questões que às vezes em outras mídias talvez não tenham espaço assim tão esperado, né? Ou seja, tudo muito rápido, enfim. A TV é esse espaço, né? A TV é esse espaço no Rio Grande do Sul e a gente tem que aproveitar cada vez mais ela, né? Com certeza. E como é importante, sabe, saber que tem esse espaço. Porque a gente sempre fala em espaço, né? Minhas redes sociais eu abri para isso. Quando eu fiz a minha, já vai para quase 4 anos já. A minha ideia era falar do quê? De autismo, né? Eu não consigo falar só de autismo. Vem muito mais assunto, sim, vem. Só que, assim, eu falar de inclusão você fala inclusão em um todo. Qualquer assunto que tu abordar mesmo, tu vai falar em inclusão. Eu tenho um exemplo que eu tenho um amigo meu que morava na Argentina, brasileiro, foi para lá, eu falei com ele a respeito disso, da inclusão. Tu tá incluso em outra cultura. Tu foi para outro local, outro país. Já falei com cadeirante, com vários assuntos, a gente sempre, porque é preciso ter esses espaços. E como tem a TV, e ainda quando fala em televisão, mais ainda. Porque tu sabe, né, Rochelle, não é muito abordado. Quando é a televisão em si, ela não é muito abordada. Tu não tem um espaço como tem o teu espaço lá. É como tu disse, quando tem minutinhos, apareceu uma notícia na televisão lá, mas aquela notícia já ficou no esquecido. Aconteceu. Mas quando tem corriqueiro, seguido, tá ali toda semana ou todo dia tem um assunto, tu tá ali falando, mostrando, batendo na tecla, é visto. Porque a gente sempre fala, eu falo muito isso, sabe? Se a gente não estiver lutando, falando de inclusão dia a dia, a gente vai continuar lá embaixo. Eu sempre falo uma coisa que um dia, eu acredito que um dia vai. A gente tem essa esperança. Quando se fala em inclusão vem primeiro, depois dos outros assuntos. Eu sempre falo quando é educação. A educação, ela tudo que é educação, mas quando fala assim em educação especial, ela vem depois. Primeiro vem todos os assuntos e depois educação especial. Porque a gente está sempre lutando pelas mesmas coisas, sempre. Monitor, auxiliar, vaga. Pô, mas se todo ano tem, por que tu tem que estar toda a vida batendo naquela tecla? Um dia vai aparecer. Aí é que nem eu sempre falo. Claro, tu não vai enxergar, mas a pessoa vai enxergar. Eu tenho um folder que eu fiz falando do que é autismo, o QR Code atrás do meu canal no YouTube, para entregar na rua. Às vezes eu vou em algum local, deixo lá para a pessoa entender um pouquinho. Porque às vezes, sempre que eu falo na sociedade também, às vezes eu queria entender a cabeça do ser humano, ela não é fácil. A gente perde bastante tempo. Tu vai assistir um vídeo no canal, vai no YouTube, tu vai assistir um vídeo de uma comédia, de uma piada, mas tu pegar um vídeo de 1 minuto e meio, 2, falando de inclusão, de autismo, de qualquer outra síndrome, para te entender aquilo ali, tu não vê a pessoa fazer. Eu acho isso tão fácil, porque é 1 minuto, 2 do teu dia, 24 horas, é 2 minutos. E a gente vai lutar sempre por isso. Mas para não espichar muito, Rochelle, que eu fiz um combinado, a gente faz uns combinados antes, né? Que tu tem os teus compromissos também. Mas essa pergunta eu tenho que te fazer, tá? Primeiro de tudo, te agradecer por ter disponibilizado tempo, tá? Essa pergunta eu sempre falo assim, porque ela é muito importante para a gente em si, mas para a sociedade mais ainda. O que tu espera da inclusão? O que eu espero da inclusão? A inclusão não é fácil. É uma luta diária, é um desgaste. Mas eu acredito
pelo menos na minha experiência, em buscar um diálogo, tá? Talvez eu dei sorte, não sei. Mas no dia em que eu parei de debater comigo mesma e com a escola e parti para o diálogo, as coisas começaram a fluir melhor. E aí eu vi a diretora da escola lá no primeiro ano chamar a gente, os terapeutas, para uma reunião, para conversar sobre a situação do Caetano. E quando ela disse para mim assim, o Caetano é funcional e eu acredito, a inclusão para mim começou. A inclusão para mim é para todos, independente de ser autista ou não, é para todos, tá? Se os meus filhos estão indo para a escola felizes, isso já é inclusão. Porque eu tenho certeza que eles vão chegar lá e eles são acolhidos. Hoje mesmo eu conversei com a monitora, quando eu cheguei lá, e expliquei por alto a situação do Caetano e como ele estava, porque ontem ele faltou à escola, e eu disse para ela, a gente tem que ir no ritmo dele, no tempo dele, e não pressioná-lo, eu disse para ela, porque ela é uma monitora nova que está chegando na vidinha dele. Embora ele já criou bastante vínculo com os anteriores, né? E ela super acolheu e aí eu conversei rapidamente com a prof e disse assim, olha, eu já conversei com a monitora, qualquer coisa vocês podem conversar e qualquer coisa me ligue. E ainda eu disse assim, ó, ele verbalizou que não quer fazer educação física e o Caetano adora educação física. Ele adora, hoje ele não fez, porque ele não tá legal. E a prof ficou o tempo todo com ele na aula de educação física, a monitora acompanhando também com ele. Elas propuseram outras atividades, ele não quis, ele quis só ficar quietinho lá acompanhando. Mas eu entendi a situação, porque o meu filho está em sofrimento. Eu também não iria conseguir fazer educação física no lugar dele, né? Então, inclusão, hoje, para mim, é ver os meus filhos irem felizes para a escola. Se vai faltar a tampa do vaso no banheiro, tudo bem que faltou a tampa do vaso no banheiro para mim, sabe? Eu, mãe atípica, eu tô lutando por outras coisas. E o engraçado é que quando eu luto lá dentro da escola, eu sempre digo, olha, se isso aqui for bom para a adaptação do Caetano e puder ajudar outras crianças que não são atípicas, mas que estão passando por alguma dificuldade em algum momento, eu sugiro a escola adotar também, sabe? Então, eu acredito que a inclusão é para todos. Certo, então, Rochelle. Obrigado, te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. E com certeza para frente eu vou te chamar de novo, porque sempre tem assunto para conversar. Sim, Tá bom? vamos fazer. Eu vou te convidar também. Aceito, com certeza. Com certeza. Então tá, eu que te agradeço aí, um abraço para todo o pessoal aí do Litoral Norte. A gente estava aí há uns dias atrás e está muito boas as praias por aí. Com grande certeza. Abraço para todo mundo. Um abraço, Rochelle. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, agradecer a todos que estiveram aí para mais uma live, tá? Não posso deixar de agradecer de verdade a todos vocês, porque eu só faço acontecer graças a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Como eu sempre falo para vocês, né? Bate-papo com é para vocês, um forte abraço e até a próxima. Sempre vem assunto bom. Fiquem com Deus.